Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para mais um vídeo. Deus abençoe nossa segunda-feira, Deus abençoe o início aí de mais um mês, né? O mês de abril se iniciando, o mês é muito importante para o nosso tricolor, né? Nós iniciamos a campanha na Libertadores nesse mês, iniciamos a campanha aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nós vamos conhecer o nosso adversário, então é um mês crucial aí para o restante da temporada, né? E daqui a alguns dias, poucos dias, a gente estreia na Copa Libertadores, a nossa ambição da temporada, o nosso maior sonho, vamos em busca aí do Tetra. E o São Paulo está se preparando, volta a treinar hoje, né? Ontem teve aí um dia de folga, hoje o dia aí do aniversário do Igor Vinícius, né? O lateral direito completando 27 anos de idade, e ele é sempre uma incógnita, né, galera? Ele chegou, aí passou por maus momentos, aí passou por bons momentos, recentemente vem tendo muitas lesões, quando parece que ele vai assumir a titularidade, ele se machuca, ou ele acaba ficando aí no banco, né? Hoje o São Paulo conta com 3 opções boas na lateral, na minha opinião, e o Igor Vinícius, como eu disse, é essa incógnita, né? A gente não sabe se pode contar com ele, se ele vai ser esse cara titular aí pro restante da temporada, se ele vai ficar no banco disputando posição, se ele vai estar machucado, mas parabéns aí pro atleta, é um jogador que particularmente gosto bastante, gostaria de contar com ele sim aí para esse próximo jogo, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, provavelmente teremos Rafinha, né, de titular nesta partida desta próxima quinta-feira. Outro jogador praticamente confirmado como titular é o James Rodrigues, exatamente, finalmente, né? A torcida esperando muito por esse momento, desde a chegada dele lá em agosto, né, do ano passado. O jogador chegou, aí passou por muitos momentos assim conturbados, passou por bons momentos, mas agora parece que finalmente vai chegar a sua oportunidade e ele estreará como titular na Copa Libertadores. Ele já conhece a competição, hein? Já jogou lá atrás e agora está de volta, inclusive o perfil da Libertadores oficial aí, exaltando aí o próprio jogador e também, obviamente, a nossa equipe, né? O que vocês acham? E falando em lateral, né? A gente falou no começo do vídeo aí sobre o Igor Vinícius. Nesse último final de semana, o São Paulo fez um jogo treino, né? Fez um amistoso aí no CT da Barra Funda contra a equipe do Atlético Mogi, venceu por 10-0, né? Mas não é sobre o placar que a gente quer falar. O tricolor aí teve interesse na contratação do lateral esquerdo Cleiton, né? Da equipe do Atlético Mogi. O jogador se destacou aí na partida e o Thiago Carpini o chamou para conversar e inclusive apresentou aí as instalações do São Paulo. Então podemos ter um reforço da equipe do Atlético Mogi. Antes que vocês critiquem, né? Já vi muitos comentários criticando aí, mas vai trazer um jogador do Atlético Mogi, né? Como é que vai ser? Rapaziada, que eu sempre falo, né? Eu sempre cito o exemplo do Mineiro, né? Que obviamente com todo respeito ao Goiás, mas chegou aí de um segundo cenário e virou o que virou, né? Um cara que deu assistência para um gol de Mundial, vai falar mais o que do cara, né? Que depois foi jogar no Chelsea, jogando na Alemanha e tudo mais. Óbvio, não tô comparando aí o Cleiton, né? Até porque eu nunca assisti ele jogando ao Mineiro. Mas eu acho que às vezes falta um pouquinho de paciência, né? Se o jogador chegar e for ruim, aí beleza, aí manda embora, aí não coloca mais pra jogar. Mas por mais que ele esteja aí hoje num segundo cenário, muita gente vai falar, se ele fosse bom, ele tava realmente, né? Mas quem sabe não seja a oportunidade aí que o cara tá esperando para demonstrar o seu futebol. Obviamente o Mogi não é parâmetro nenhum, né? O time, se eu não me engano, acho que tá na 5ª divisão do Campeonato Paulista. Foi a equipe que mais ficou tempo sem vencer aí nesta última temporada, né? Voltou a vencer em maio de 2023, esteve disputando a Bzinha, né? Até ganhou 3 partidas, mas acabou não avançando para a segunda fase, né? Mas, no mais, o Cleiton interesse aí, conversou com o Carpini e foi apresentado as instalações e, obviamente, assim que a gente tiver maiores informações, a gente traz para todos vocês, combinado? Vamos para outra situação agora, porque é um assunto muito importante, né? Vamos falar sobre o meio-campista Oscar, ele que recebe um dos maiores salários do mundo, mas está voltando ao futebol brasileiro e, como ele mesmo disse, vai se adequar à realidade, né? O jogador está aí meio que receoso, né? Há uma possível volta à equipe do São Paulo, já recebeu sondagens principalmente do Corinthians e também do Flamengo, né? O Flamengo hoje coloca o jogador como uma das prioridades, assim como o Internacional, né? O técnico Kudê falou que a única contratação que o Inter vai fazer na próxima janela é o Oscar, então tá todo mundo de olho nele, todo mundo interessado. O São Paulo não é diferente, mas como a gente já trouxe uma informação aqui para vocês, a diretoria deixou as portas abertas, né? O jogador saiu com uma maneira assim realmente até lamentável, né? Foi criticado pela torcida, chamado de Judas, traidor e tudo mais, mas a gente sabe que o mundo do futebol é assim, obviamente a gente não tolera, né? Ingratidão, o jogador
traiu o clube em que ele foi revelado, mas quero saber aí a sua opinião, com certeza envolvida de muita polêmica, se você aceitaria o Oscar ou não. Deixa nos comentários se você toparia esse retorno para ser mais um reforço do tricolor, né? Vale lembrar que a partir de hoje, né, dia 1º de abril, se inicia uma nova janela de transferências, uma janela de transferências nacional do dia 1º, né, que é conhecido também como hoje, até o dia 19, os clubes podem se movimentar nacionalmente, né? O São Paulo, por exemplo, só pode contratar algum jogador, seja lateral ou de qualquer outra posição, se ele tiver jogado algum campeonato estadual no país, independente da divisão, independente de tudo, não pode, né, fazer algumas contratações de jogadores que estiveram no exterior. E vale lembrar que, por exemplo, se o São Paulo contratar, o jogador não pode mais ser inscrito na primeira fase da Libertadores, até porque o prazo de inscrição já se encerrou, né? A Libertadores, se eu não estiver enganado, a fase de grupos começa amanhã, acho que o Flamengo joga amanhã já, então já se encerrou. Se o São Paulo fizer uma contratação e se avançar, o jogador só pode ser inscrito lá para a fase de oitavas de final, mas para as outras competições segue normalmente aí para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil, exceto se o jogador já tiver atuado por outro clube. Por exemplo, o Carlinhos, né? O Carlinhos, atacante da equipe do Nova Iguaçu, que foi para o Flamengo, ele não pode ser inscrito na primeira fase da Libertadores, pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro, mas não pode a Copa do Brasil porque ele já atuou pelo Nova Iguaçu. Então, tem que tomar muito cuidado aí com essa situação, alguma situação semelhante que o São Paulo possa passar aí, mas o tricolor tá atento, até porque a janela abriu hoje, né? E o Júlio Casares sempre fala, o São Paulo tá muito atento ao mercado, tá muito ativo aí nos bastidores e sempre buscando melhoras ao elenco, sempre conversando bastante com a comissão técnica, com o scout, com o treinador, porque a gente precisa de reforço, né? A gente tá num momento assim de construção de clube, ou até de reconstrução, se você for considerar a chegada de um novo treinador que tem acho que 14 jogos ou 15 jogos no comando, né? Então é um período de mudança. Então a gente tem que estar sim atento ao mercado e estar sim atento ao nosso elenco, né? As carências que esse time tem, a lateral esquerda hoje é uma coisa que a gente cansa de falar e quem sabe agora não seja resolvido, né? Então esse dia 1º de abril de extrema importância pra gente, vamos aguardar aí, não sei se será o Cleiton, né? Que a gente falou agora há pouco do Atlético de Mogi, ou será algum outro jogador. Se for, tem que ser algum jogador aí do cenário brasileiro. Os estaduais ainda não acabaram, né? Se encerra agora nesse próximo domingo. Ontem tivemos o Santos vencendo a equipe do Palmeiras, né? Mas a gente sabe como é que é o Palmeiras. Nos últimos 2 anos, por exemplo, São Paulo foi um dos times que sofreu com isso. Mas vamos falar agora da Libertadores, vamos falar um pouquinho sobre o Talheres e se você quiser algumas informações mais detalhadas da equipe, como joga, principal jogador, o estádio, né, pra gente fazer meio que algumas informações aqui para você entender qual time o São Paulo vai enfrentar, a gente pode trazer essa informação aí no próximo vídeo, só comentar aqui, ó, eu quero nos comentários pra gente trazer essas informações. Mas o Talheres é uma equipe, mano, clássica argentina, você vê eles atuando, né, eu acompanhei algumas partidas, é uma equipe clássica argentina, principalmente na Libertadores, né? Por mais que a equipe seja de menor expressão ou de maior expressão, é sempre muito difícil encarar uma equipe do país da Argentina na Copa Libertadores, principalmente fora de casa. Hoje tem vários, a situação tá muito diferente, mas é um jogo de catimba, é um jogo de cera, os jogadores aí chegam muito firme. O Thiago Carpini, por exemplo, né, em uma entrevista coletiva que ele deu lá quando ele estava na equipe do Água Santa, falou que se inspira muito no futebol argentino, né? Então ele pode analisar aí e pode jogar de igual para igual com o Talheres, ou ele pode utilizar melhor aí uma estratégia para encarar a equipe, né? Ele mesmo deu essa declaração na época que estava na final do Campeonato Paulista e falou que se inspira muito, que é um técnico aí que acompanha muitos jogos e estuda bastante o futebol argentino. Então será que ele vai preparar uma estratégia especial para essa partida? Como é que vai desarmar essa equipe do Talheres? O São Paulo, mesmo sendo uma equipe chata e tudo mais, o Talheres, São Paulo é muito melhor que eles tecnicamente, mas muito melhor mesmo, não tem nem comparação, rapaziada. É um time bonzinho para jogar aí, mas nada além disso. São Paulo, nome por nome, é muito superior e se jogar o que sabe, se jogar com tranquilidade, sem sentir pressão, sem sentir medo de estar lá na Argentina, jogando tranquilamente, São Paulo consegue, na minha opinião, mesmo fora de casa, levar os 3 pontos aí. Obviamente é uma partida chata, os caras seguram o jogo, os caras batem, não sei o que, mas eu acho que sim, o São Paulo jogando o que sabe, com as melhores peças que tem, a gente consegue aí esses 3 pontos. Hoje ainda é um dia crucial, vale ressaltar que o São Paulo treina amanhã e viaja amanhã, né? Mesmo o jogo sendo quinta, a gente viaja amanhã para que a gente chegue antes na Argentina,
treine na quarta lá, né? Na quarta-feira a gente já vai estar na Argentina, mas treinando lá, e na quinta-feira tem essa partida, né? E depois, final de semana, o São Paulo vai ficar livre, né? Vai seguir apenas treinando, e o próximo jogo da Libertadores no outro meio de semana será no Morumbi contra a equipe do Cobressal, né? Então esses são aí os preparativos do São Paulo para essa competição tão importante. E aí no outro final de semana a gente estreia no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo estreia no Brasileirão no dia 14, sem ser esse domingo, que é dia 7, é o final do Paulistão. No outro domingo a gente estreia no Campeonato Brasileiro, e aí, meu amigo, é jogo meio de semana e final de semana, se a gente for avançando aí nas competições, na própria Libertadores e também na Copa do Brasil. Fechado? Então, se você é novo e quer acompanhar todas essas notícias todos os dias, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Para você que está nos acompanhando aí até o final do vídeo, deixa o like e os comentários sobre os assuntos que a gente falou, tá bom? Fico por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!